Olá pessoal, hoje a gente vai falar uma breve história sobre a eletricidade, o que é a eletricidade, sobre a teoria eletrônica e sobre cargas elétricas. Você já imaginou um mundo sem eletricidade? Não existiria dos equipamentos os quais vocês, nem um computador, nem um celular, nem a televisão. Tampouco existiria máquinas como robôs, certo? A eletricidade está presente em todo o nosso cotidiano. Porém, não conseguimos vê-la, somente sentir os seus efeitos. Os fenômenos elétricos e magnéticos são conhecidos há séculos. O poder de atração de certas substâncias existiam sobre outras, eram manipuladas por magos e sacerdotes, e sempre exerceu um indiscutível fascínio entre os filósofos e cientistas de todas as épocas. O filósofo grego chamado Tales de Mileto, há mais de 2.500 anos atrás, ele observou que ao pegar o ambá, que é uma seiva de uma árvore, e passar em um couro macio, o ambá ele adquiria, além de um brilho, ele adquiria a característica de atrair objetos leves, como penas e pedaços de palha. Antigamente, o ser humano ele só conseguia ver o efeito da eletricidade desse fenômeno através dos trovões e raios. Quando existia uma determinada tempestade em uma determinada região, havia descargas elétricas entre nuvens, eles conseguiriam ver os efeitos da eletricidade, e quando havia os raios também. Só que com o ambá foi diferente. Através do processo de eletrização, que a gente vai ver mais na frente, Tales de Mileto, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu pegar um material que estava em equilíbrio, o ambá, e ao atritar, eletrizá-lo, fazendo com que ele atraísse outros materiais leves. Mas aí foi a primeira forma que o ser humano encontrou para carregar um corpo, ou positivamente ou negativamente, de tal maneira que os outros corpos que possuíam cargas opostas eram atraídos por esse corpo, o ambá. O ambá, ele é uma palavra grega, certo? Só que em latim, o ambá, ele significa elétrons. Daí que vem o nome de elétrons, e o estudo desses elétrons. Já no século XVI, ou seja, depois de muitos anos após Tales de Mileto, William Gilbert, médico da rainha Isabel da Inglaterra, descobriu que muitos outros corpos, quando atritados, adquiriam a propriedade de atrair corpos leves, isto é, se comportavam como ambá. Para indicar que esses corpos estavam se comportando como ambá, Gilbert, ele dizia que estavam eletrizados. E com a palavra eletrizada, ele quer dizer do mesmo modo que o elétron. Elétron é o significado da palavra ambá, só que ambá é em grego. Esse médico, que não conhecia a causa dessas propriedades, chamou esses corpos eletrizados aqueles que estão com a propriedade de atrair outros corpos. Isso é, que manifestava eletricidade. E chamamos os corpos neutros aqueles que não estão eletrizados. Na natureza, toda a matéria ele possui elétrons, certo? Só que ele não atrai ou repele, proporciona choques elétricos, porque as suas cargas elétricas se encontram neutras. E todo corpo que se encontra em desequilíbrio, ele tende a entrar em equilíbrio, provocando os fenômenos da eletricidade. Mas o que é eletricidade? A grande maioria dos autores define, autores que eu falarei, os autores dos livros que falam sobre a eletricidade, como sendo a manifestação de uma forma de energia associada a cargas elétricas paradas ou em movimento. Ou seja, a eletricidade nada mais é a observação dessa forma de energia que está associada a cargas elétricas. Quando ela está parada, dizemos que esse estudo se dá através da eletrostática,
que é o estudo das cargas em repouso. E quando essas cargas elétricas estão em movimento, dizendo o estudo dessas cargas em movimento se dá pelo nome de eletrodinâmica. A linha de raciocínio que seguiremos nos nossos estudos defende que a eletricidade se divide em 3 partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Nós iremos falar sobre cada uma delas. A primeira delas é a eletrostática. Mas antes de falar sobre a eletrostática, nós temos que conhecer a teoria. Aqui, nesse slide, certo? Ele mostra aí, que o estudo da eletricidade está dividido em 3 partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Como eu falei, na primeira imagem, que essa menina está carregada, seu corpo está carregado com excesso de elétrons, e o fenômeno que ele expõe aí é fazer com que todos os seus pelos do seu corpo fiquem arrepiados. Por que ela não sofre um choque elétrico? Porque ela está isolada do chão. Se não há um circuito fechado, não há a passagem de corrente elétrica, que é o que provoca o sintoma, a sensação do choque elétrico. Na segunda imagem aí temos uma pilha. Quando é fechado um circuito, onde os elétrons saem de um polo e entram para o outro, buscando assim seu equilíbrio, o estudo dessa carga elétrica em movimento se dá o nome de eletrodinâmica. E por último, nós iremos estudar também o eletromagnetismo, que nada mais é do que a associação da produção de campos eletromagnéticos através dos elétrons. De que maneira? Todo condutor percorrido por corrente elétrica, ele gera em torno de si um campo eletromagnético. Como nós podemos ver aí na imagem, certo? Eu tenho um condutor, um fio, a imagem abaixo do nome eletromagnetismo. Eu tenho um fio que ele está submetido a uma diferença de potencial, positivo e negativo. Quando existe uma tensão elétrica nas suas extremidades, por ele passa uma corrente elétrica. Ou seja, não existe corrente elétrica sem tensão, mas existe tensão elétrica sem corrente. Porque a corrente elétrica, para existir, depende da diferença de potencial nas extremidades do material condutor. E uma vez que esse material condutor é percorrido por corrente elétrica, que é o fluxo ordenado dos elétrons livres no condutor, ele gera em torno de si um campo eletromagnético. Teoria eletrônica. Estudar os fenômenos que ocorrem quando as cargas elétricas estiverem em repouso é eletrostática. Estudar os fenômenos que ocorrem quando as cargas elétricas estão em repouso, isso é eletrostática. Mas antes, a gente tem que conhecer a teoria eletrônica, antes de ir para a eletrostática. Por quê? Porque é dela que baseia o estudo da eletricidade. Todos os efeitos da eletricidade são consequência da existência de uma partícula minúscula chamada de elétrons. Nós estamos falando desse garoto aí, dos elétrons que estão orbitando aí ao redor do núcleo de um átomo. Como ninguém pode realmente ver um elétron, por ele ser extremamente pequeno, em escala atômica, somente os efeitos dele nós podemos visualizar. Denominamos esse estudo de teoria eletrônica. Essa teoria afirma que todos os fenômenos elétricos ocorrem devido ao movimento dos elétrons de um lugar para o outro, ou resultante do excesso ou da falta deles em um determinado lugar. Para que possamos compreender melhor os fenômenos elétricos, precisamos saber um pouco mais sobre a constituição da matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, sendo formada por pequenas partículas chamadas de moléculas. As moléculas são constituídas de partículas ainda menores, chamadas de átomo. Vamos lá, para explicar melhor aí, pessoal. Eu vou dar um exemplo de uma matéria, a água. E a sua molécula é composta por H2O, ou seja, 2 átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Se nós separamos essa molécula,
ela já vai perder as propriedades da água. Esses átomos que compõem a molécula da água, eles ainda são divididos em partículas menores ainda, que nós vamos estudar mais na frente, que são chamadas de eletrosfera e de núcleo. As eletrosferas se encontram os elétrons, que está aí mais na frente. Como a gente pode ver aí na imagem da figura do átomo, temos as eletrosferas, que possuem elétrons, e esses elétrons são as cargas negativas. O núcleo é composto por prótons e nêutrons. Os prótons são as cargas positivas e os nêutrons são as cargas neutras, ou seja, nulas. Toda a matéria é constituída por átomos de muitos tamanhos diferentes. O modelo atômico mais aceito é o proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr. O átomo é interessante. O núcleo ele só possui a força de atração. Ele atrai o elétron, fazendo com que ele orbite ao seu redor. Já o elétron ele possui várias camadas, certo? Ele orbita ao redor do núcleo através de várias camadas chamadas camada de valência. Quanto mais próximo ao núcleo, menos quantidades de energia possui esse elétron. Quanto mais longe do núcleo, mais quantidade de energia esse elétron possui. No material condutor, os seus átomos eles possuem grande quantidade de elétrons livres, ou seja, elétrons que eles estão na última camada de valência e possuem uma grande quantidade de energia, onde eles conseguem facilmente saltar de um átomo para outro, de maneira aleatória. Ou seja, se eu aplicar uma determinada temperatura, uma determinada pressão ou luz, eles podem saltar da sua última camada de valência para outro lado, átomo, de maneira aleatória. Esse salto de elétrons livres entre átomos de um material condutor, ele não é o mais indicado para nós, porque ele não produz trabalho. Ou seja, é uma energia elétrica, esses elétrons eles não conseguem transformar a forma de energia elétrica em outro tipo de forma de energia, como a energia luminosa ou energia térmica. Esses elétrons livres eles só vão conseguir exercer um trabalho, ou seja, transformar a eletricidade em outra forma de energia, se eles seguirem um fluxo ordenado de elétrons e intensificar assim a sua força. E ele só consegue seguir um fluxo ordenado de elétrons, em que alguns estudos chamam de espectro, o espectro dos elétrons nos materiais condutores, quando há uma diferença de potencial aplicada em suas extremidades. Vocês vão entender um pouco melhor. Vamos lá. Cargas elétricas de mesmo sinal, eles se repelem. Cargas elétricas de sinais contrários, eles se atraem. Quem já ouviu falar que os opostos se atraem? Isso serve para a eletricidade. Se eu tenho um elétron carregado positivamente e o outro carregado negativamente, a tendência é eles o quê? Se atrair. Aí, se eu tenho uma carga positiva e outra carga negativa, eles vão exercer uma força de atração. Se eu tenho, como a gente pode ver aí na imagem, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, eles têm o que? O mesmo sinal. Se eles possuem o mesmo sinal, eles vão sofrer uma força de repulsão, ou seja, eles vão tender a se afastar. Ou seja, o que acontece na prática? Vou dar um exemplo aí do ímã. O ímã ele possui o polo norte e o polo sul, certo? Uma vez que você aproxima a mesma polaridade de dois ímãs diferentes, a tendência dele é se repelir, ele não consegue se grudar. Quando você vira um dos ímãs e aproxima o polo sul de um ímã com o polo norte do outro ímã, o que acontece? Uma forte força de atração fazendo com que os ímãs eles se atraem até o colar. Dependendo do tipo do ímã, isso ocorre de maneira com uma grande força e velocidade. Mesma coisa acontece aí com as cargas elétricas.
Se eu tenho cargas elétricas de mesmo sinal, a tendência deles é se atrair. E se eu tenho cargas elétricas de sinais diferentes, se repelir. Como se fosse o campo eletromagnético de dois ímãs. Vamos falar agora sobre os átomos. Quando os átomos estarão em equilíbrio, quando esses átomos se encontram carregados positivamente, ou quando eles se encontram carregados negativamente, certo? Dizemos que um corpo está eletricamente neutro quando tem o número de prótons igual aos números de elétrons, ou seja, possui a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. Então dizemos que esse átomo ele se encontra eletricamente neutro ou em equilíbrio. Como a gente pode ver na figura A, no núcleo temos 3 sinais de mais e ao seu redor temos 3 sinais de menos, ou seja, as cargas positivas aí é igual às cargas negativas. Então esse átomo se encontra em equilíbrio. Na figura B, nós podemos visualizar aí, ele perdeu um elétron. Ou seja, ele possui 3 cargas positivas no seu núcleo e 2 cargas negativas. Uma vez que o número de cargas negativas é maior que o número de cargas positivas, o que acontece? Ele fica carregado positivamente. Ou seja, ele fica com a necessidade de atrair elétrons para sua órbita para que o mesmo entre em equilíbrio, certo? Um átomo carregado positivamente, a tendência dele é atrair átomos de outros elétrons para que ele fique em equilíbrio. Toda a matéria na natureza, a sua tendência é entrar em equilíbrio. Se ele estiver em desequilíbrio, ou carregado positivamente ou carregado negativamente. Na figura C, o átomo está carregado negativamente. Por quê? Como nós podemos ver aí na imagem, o núcleo possui 3 prótons e ao redor eu tenho 5 elétrons orbitando esse átomo. Uma vez que ele está carregado negativamente, para esse átomo entrar em equilíbrio, a tendência dele é o quê? Ceder elétrons. No caso aí, para ele entrar em equilíbrio, ele vai ceder 2 elétrons para poder entrar em equilíbrio. E esses elétrons que saem da sua órbita e vai para a órbita de outro átomo é chamados de elétrons livres. Ou seja, se eu tenho um átomo carregado negativamente, ele vai ceder elétrons para outro átomo, certo? Buscando entrar em equilíbrio. Uma vez que o meu átomo está carregado positivamente, ele vai exercer ao seu redor um campo de atração, certo? Buscando atrair elétrons de outro átomo para que ele entre em equilíbrio. Esses elétrons livres que saem pulando de átomo em átomo é o que produzem a nossa corrente elétrica. E essa corrente elétrica é o que faz ligar o celular, que faz ligar uma televisão, que faz ligar uma lâmpada, certo? É esses elétrons livres, quando estão em um fluxo ordenado, que exercem trabalho, fazendo com que os elétrons eletrônicos eles venham a entrar em funcionamento. Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido a aula. Na próxima aula, nós vamos ver os métodos de eletrização por contato, por indução, por pressão, por calor, por luz e por descargas de cargas elétricas. Ou seja, esse aí, métodos de eletrização é o tema, pessoal, da próxima aula. Não faltem, quinta-feira, de 7 às 8, no canal Verbex. Vai mais longe, quem melhor se adapta. E não o mais forte. Um olhar não deve anular o outro. Um caminho não pode encerrar o outro.
Se o futuro é incerto, o certo é caminharmos juntos.